Se você está em uma convivência e não sabe dizer se é uma união estável ou não, ou se já está em uma união estável e tem algumas dúvidas, vem comigo até o final. A união estável é a união, a convivência de duas pessoas com o objetivo de constituir uma família através de uma convivência pública, contínua e duradoura. Então, para você saber se você está realmente vivendo uma união estável, você precisa observar o que a lei diz. E o que é que a lei diz a respeito da união estável? Quais são os requisitos que a lei exige para caracterizar, configurar uma união estável? O primeiro requisito para reconhecer uma união estável é a mora uxoria. O que é isso? A convivência. E o que é a convivência, pelo entendimento dos nossos tribunais? É a participação recíproca de um na vida do outro. É uma convivência ampla, é a vida em conjunto. Segundo requisito é a affectio maritalis. O que seria isso? O ânimo objetivo de constituir família. É aquele casal que já vive uma vida familiar, uma entidade familiar no presente. Não existe uma perspectiva de futuro. Estamos aqui convivendo, mas a gente ainda tem planos para construir uma família no futuro. Não, você já vive sim como entidade familiar. Terceiro requisito, gente, é a notoriedade. O que seria isso? A publicidade. É um relacionamento público que tem esse objetivo de constituir família e que é de conhecimento de todos. Vocês já vivem como se casados fossem. E esse conhecimento é de terceiros, dos amigos, dos familiares, o porteiro do prédio, o amigo do trabalho. As pessoas não só sabem, mas veem vocês como uma entidade familiar, porque vocês já vivem como uma entidade familiar notoriamente, ou seja, para todos, para toda a sociedade. Quarto requisito para que seja configurada, reconhecida uma união estável é a estabilidade. Tem que ser estável, não pode ser interrupto, né? Não pode ter rupturas, tem que ser duradouro. Quanto maior o tempo, maior a estabilidade. E aí há uma dúvida, inclusive, em relação ao tempo. Quanto tempo? Né? Com quanto tempo de convivência, dentro desses critérios, pode ser reconhecido uma união estável? Bom, a lei, nem a Constituição Federal, nem o Código Civil, determina um tempo, um prazo, nem mínimo, nem máximo, não existe. Mas a gente observa que alguns julgados dos nossos tribunais, inclusive do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, de que houve casos de tentativa de reconhecimento de união estável em que 2 meses não foi reconhecido, 6 meses não foi reconhecido união estável. Então, o que é que vai se avaliar? Vai se avaliar o caso concreto, cada caso é uma situação, e todos os requisitos em conjunto, inclusive o fator tempo. Quinto requisito, ele corrobora com o quarto, né, com o anterior, que é a duração prolongada. Né? Tem que ser pública, contínua, sem interrupções e prolongada, duradoura. Sexto requisito para que uma união estável seja configurada é a inexistência dos impedimentos matrimoniais, como, por exemplo, o adotante casar com o adotado, entre outros que são prescritos na lei. O sétimo e o último requisito é a inexistência também de relação monogâmica. Os nossos tribunais não aceitam relações poligâmicas, bigamia, enfim, relacionamentos paralelos, tá? Então, não pode, ter 2 uniões estáveis simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. 2, um trisal, 3 pessoas coabitando no mesmo teto, que preenche todos os requisitos de uma união estável, mas por ser trisal não é permitido pela lei. 3, casamento e união estável. Um exemplo, Roberto é casado, e ele tem um outro relacionamento que a gente chama de concubina, que preenche todos os requisitos de uma união estável, porque é público, é duradouro, é contínuo. Ele tem até filhos com ela, mas ele continua casado. Então, nesse caso, não pode ser reconhecido uma união estável conforme a lei. A concubina ela não tem essa proteção, tá? Pela lei. Então, a relação tem que ser monogâmica e todos esses requisitos que eu falei, todos eles devem, não é optativo, alternativo. 2 desses já reconhecem uma união estável, ou 3 desses não. São todos esses requisitos, eles vão ser avaliados de acordo com o caso concreto para que a união estável ela seja reconhecida. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, coloca aí seu comentário e siga-nos no Instagram, @programa Direito ao Ponto. Até o próximo vídeo.